Olá, seja muito bem-vindo ao Resenha da Fé. Eu sou o pastor Marcos Chevinsky e a resenha de hoje é a respeito de um assunto polêmico. Dízimo. Ai, ai, ai. Só de falar isso, você já ficou arrepiado. E aí, é correto pagar o dízimo? É correto falar pagar o dízimo ou devolver o dízimo? Olha a polêmica que está aqui. E no Novo Testamento, nós temos que ainda fazer essa prática do dízimo? Quanta dúvida. E para falar disso, eu trouxe aqui para a resenha o pastor, o meu amigo Delô. Seja muito bem-vindo, Delô. Que Deus abençoe a sua vida. Delô é professor lá do Colégio da Polícia Militar, não é isso? É professor também do Seminário Batista. Foi meu professor, gente. É um carinho especial. É um privilégio trazer o professor para cá, meu amigo para cá. Pastor, você é pastor da Igreja Batista dos Vales. Sim. Não é isso? Igreja Batista do Vale, lá no Vale do Gonjá, uma congregação da Igreja Batista da Graça. Um abraço para a Igreja da Graça. E essa comunidade Batista do Vale. Delô tem formação em teologia e também em filosofia. Sim. E esse assunto, Delô, esse assunto chama muita atenção. Mas antes de começar, eu quero chamar a tua atenção e pedir que você nos ajude a divulgar esse conteúdo. Então, se você ainda não assinou, ou melhor, não se inscreveu e não acionou o sininho, acione o sininho, compartilhe, né, deixa aí seus comentários e nós vamos aqui agradecer muito. Toda semana nós estamos postando, trazendo aí um pastor, trazendo aqui um tema interessante como esse do dízimo, tá bom? Nos ajude aí, coopere e se inscreva e divulgue nosso canal. Delô, vamos lá, esse assunto é um assunto muito polêmico, não é, amigo? Exatamente, e é um assunto que durante muito tempo ele vem e volta nas nossas pregações, na nossa conduta da igreja, né? E as pessoas sempre têm dúvidas, desde dúvidas sobre que rendimento eu devo dar o dízimo. Eu tô cheio de perguntas aqui para você. Será que eu tenho... Gente já me perguntou assim, pastor, será que eu devo tirar o dízimo da restituição do meu imposto de renda, uma vez que ele já foi dado esse tempo todo? Aham. Será que eu devo tirar o dízimo dos meus aluguéis ou só do meu salário? E se eu ganhar um prêmio? Sim, tudo isso a gente vai ver. E se eu ganhar lá vamos dizer assim, um prêmio lá na empresa e esse prêmio for em dinheiro? Exatamente. Então, eu queria começar, Delô, antes a gente tem tantas perguntas, tantas coisas para falar do dízimo. Eu não sei nem se vai dar nesse único episódio. Talvez a gente tenha que fazer o episódio 2. Fica à vontade. Talvez vocês aí podem entrar nos comentários e dizer, olha, e no Antigo Testamento, talvez a gente possa até dividir no Antigo e no Novo Testamento. Eu quero fazer um apanhado geral e queria que você, Delô, nos trouxesse um conceito. É pagar o dízimo ou é devolver o dízimo? Devolver seria o melhor. Seria melhor. Porque o objetivo, como a gente vai discutir aqui, que essa é uma visão que eu trago, né? Essa visão, ela me tocou especialmente porque sempre eu fui educado a trazer o dízimo à casa do Senhor, desde criança. Então isso nunca me tocou, nunca foi uma dúvida para mim. Aquela passagem de Malaquias, capítulo 3, né? Sim. Aí tá sempre na sua mente. Na minha casa, como tinha um contexto de família igrejada, como tinha um contexto de família membro de igreja, como tinha um contexto super especial e harmônico, isso nunca me ofendeu, nem nunca me chamou a atenção, era uma coisa natural. Inclusive eu via... Nunca se sobressaiu isso aí. Não. É um assunto pacífico. Um belo dia, quando eu chego na igreja já adulto, eu percebo um líder da igreja dizendo: eu não dou dízimo porque dízimo não é neotestamentário e eu sou discípulo de Jesus Cristo da nova aliança, onde não tem dízimo. Aí eu fiquei pensando assim... Opa, alguma coisa tá errada aí. Alguma coisa tá errada, porque não era qualquer irmão. Aliás, não existe qualquer irmão. Sim. Mas era um irmão que se destacava pelo estudo. Inclusive se destacava pela liderança. Então eu pensei, não é possível que esse tempo todo eu estive errado. Sim. Porque é uma coisa tão simples para mim, fui estudar. Quando eu fui estudar, então eu trouxe uma visão a mais, né? Preste atenção. Primeiro a gente precisa botar claro que a Bíblia é a palavra de Deus. Isso eu não discuto. Para começar a conversa, tem que começar por aí. Exatamente. E vocês que estão assistindo a gente, saibam que nós estamos discutindo aqui. Eu não sei qual é a sua fé, qual é o seu ponto de vista, mas eu estou falando desse pressuposto.
A Bíblia é a palavra de Deus. Agora, o texto bíblico admite leitura. Pronto. A Bíblia é a palavra de Deus. Se você estiver triste, ela vai te consolar. Se você tiver uma perda, ela vai te sustentar. O que você buscar, se você invocar o nome do Senhor através da palavra de Deus, você receberá o poder de Deus na sua vida de forma inquestionável. Isso é a Bíblia como palavra de Deus. Agora, o texto bíblico admite leituras. Certo. Aí eu percebi que a leitura dele era uma leitura possível. Era uma leitura possível. Dá para dizer que Delô, o jovenzinho Delô, ainda é jovem, né? Então entrou em crise. E aí? Entrei. Você chegou a questionar sua família, seu pai, enfim? Não cheguei a questionar, mas fiquei pensando muito, porque eu percebi que era uma leitura possível. Certo. Mas aí, como essa leitura, a minha leitura, eu aprendi, né? Ainda não era a minha leitura, era a leitura que minha família me ensinou. Certo. Ainda não era minha. Ainda não era. Aí eu fui passar a fazer a minha leitura. Quando eu percebi logo uma imagem muito negativa em relação ao dízimo. E numa leitura rápida, você percebe logo que no Novo Testamento o dízimo está associado aos fariseus e às pessoas que conduzem mal a religião. Agora, Delô, eu queria levantar uma questão antes de você entrar aqui de novo no texto. Na cabeça das pessoas, o dízimo está associado ao imposto? Vou repetir, o dízimo está associado a uma... Por isso as pessoas tendem a se sair ou tendem a buscar uma brecha, por assim dizer, na palavra de Deus, dizer, olha, como aquele líder da sua juventude, olha, o dízimo não é neotestamentário. Talvez ele esteja dizendo, não é encontrado nenhum texto de maneira normativa ou impositivo do dízimo, portanto eu estou livre. Então se a lei não diz, eu estou livre. Então as pessoas têm essa visão negativa porque também vê o dízimo como uma forma de imposto. E vamos falar a verdade, quem é que gosta de pagar imposto de renda? Quem é que gosta de pagar IPVA, IPTU e tantos demais impostos? A própria palavra está dizendo, é um imposto, está ali imposto isso aqui. Talvez essa cultura negativa, essa visão negativa, se dê por essa visão que está dentro de nós, né? E é possível, quando você vê numa pregação neotestamentária, que é a minha cultura religiosa é uma pregação excessivamente neotestamentária, ou quando ela é veterotestamentária, sob o olhar de Jesus. Sim. Então, quando você vê em Lucas 18, em Lucas 11 e nos correlatos dos outros evangelhos, sempre o dízimo está associado ao farisaísmo e àqueles que cuidam mal das coisas de Deus. Por outro lado, ainda tem aquele mau uso de Malaquias 3:10, que durante muito tempo foi usado pelos líderes para constranger os irmãos a darem os dízimos. Justo. Quando a proposta de Malaquias é constranger os administradores do templo a administrarem bem o dízimo. Justo. O profeta Malaquias, ele fala, se fosse hoje, contra os pastores, administradores, tesoureiros, ministros que executam a verba da igreja. Que de fato no início, no capítulo 1 e 2, ele vai, né, o próprio Deus vai fazer primeiro o rechaço do povo e depois da liderança, né? Pois é. Então, isso criou, é possível que isso tenha criado na cabeça dessas pessoas uma visão ruim do dízimo como coisa negativa. Então eu pensei, de onde foi que a minha família construiu essa visão positiva do dízimo? Aonde que é bom dar o dízimo, devolver o dízimo, né? Exatamente. Nós já estabelecemos que não é pagar, mas é devolver, né? Então, como é que alguns, em todas as denominações, né? Seja batista, presbiteriano, assembleanos e demais denominações, como é que no meio dessa massa, desse povo, como é que alguns, então, têm esse entendimento e alguns têm esse outro entendimento totalmente antagônico? Talvez essa divisão se dá em função daquele irmão que começa, então, a difundir, começa, então, a ensinar isso aqui. Mas tem base para isso? Ou você vai me dizer, Delô, que existe base para as duas situações? Tanto para quem diz, olha, não é neotestamentária, e também tem base para dizer, não, tem testamentária. Como é que vamos fazer isso aqui? Existe. Não digo base, mas digo possibilidade de leitura. Porque você disse possibilidade de leitura, é esse tema que você existe essa possibilidade de leitura de dizer o dízimo não é neotestamentário e no Novo Testamento se vive das ofertas voluntárias. Existe base para isso. Você usa base, eu prefiro usar
possibilidade de leitura. Porque quando a gente estabelece base, a gente se separa profundamente, né? Essa expressão base bíblica é uma expressão muito interessante. Que a base está dizendo de um alicerce, de um fundamento, onde você fica travado ali, né? Exatamente. Numa possibilidade de leitura, a gente pode conviver e a minha possibilidade de leitura, mais tarde, pode te encantar ou pode até te convencer. Mas quando a gente firma essa base, é melhor a gente deixar essa base para João 3,16, que é a base que nos salva. Né? Vamos deixar as bases para aquilo que nos salva. E isso aqui a gente trabalha como possibilidade de leitura. Então, quando eu cheguei em Deuteronômio, eu comecei a estudar. Aí você... Fiquei preocupadíssimo. Fiquei realmente abalado. Porque Você tinha que idade aí nessa época aí? Eu tinha 20 anos, talvez. Jovem, bem jovem. Comecei a procurar e fiquei realmente abalado, porque nós, né, temos a cultura de respeitar e considerar os nossos líderes, né? Seguindo o que a própria Bíblia diz, né? Conheça, né? Considere os seus líderes, que vieram por vocês. E ouvir aquilo de um líder foi profundamente... Me chamou bastante atenção, mesmo porque contrastou com a principal líder, que foi minha mãe, que me evangelizou. Então, eu comecei a pesquisar. E pesquisando, na época eu estava fazendo um estudo muito gostoso, tanto devocional como estudo sobre Deuteronômio. Aí você já embarcou. A partir de Jesus, porque Jesus cita o Deuteronômio muitas vezes. É verdade. Cita literalmente, faz ecos, faz alusões. Era provavelmente, na época eu pensava, quando eu não sabia que Jesus não teria a possibilidade de ter uma Bíblia na mão dele, eu pensava até que ele tinha um Deuteronômiozinho, tipo o Novo Testamento dos Gideões, na mão, guardado. Poxa. Em algum lugar. E aí, quando a gente chega em Deuteronômio 14, a gente tem essa frase muito interessante, essa visão muito interessante, que diz assim, ó, 14:22, certamente darás os dízimos de todo o fruto das tuas sementes, que ano a ano se recolher no campo. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para lhe fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas. Aí que vem a chave que abriu a minha mente. Para que aprendas a temer o Senhor teu Deus todos os dias. Pronto, mas aí, Delô, deixa eu só apimentar um pouco mais aqui. Ele tá falando de animais, ele tá falando de grãos, ele tá falando de fruta, ele não tá falando de dinheiro não, velho. Na época, havia moeda corrente? Havia prata, mais tarde a gente vai ver isso aí. Olha lá, ele não tava, olha, tô aqui fazendo o contraponto. Não tá falando de dinheiro não. Isso. Ele tá falando da 10ª parte, e aí nós sabemos. Só para esclarecer, você que talvez não tenha, enfim, o conhecimento, né, dentro da linha cristã, evangélica ou até mesmo protestante, a palavra dízimo vem da 10ª parte, né? Então, esse texto aqui, ele tá falando dízimo? Não, tá falando de 10ª parte. Então, tá falando de dízimo, só para a gente poder fazer esse link, né? Então, aqui tá estabelecido o dízimo de tudo que vai plantar, de que vai dar semente, dos animais, mas não está falando de dinheiro. Exatamente. Vamos lá. Na nossa possibilidade de leitura aqui, o dízimo surge dentro das normas do povo do Antigo Testamento como uma forma de aprender a temer ao Senhor. Justo. É bem verdade que era também daí que saía o sustento da tribo que não tinha herança, tribo de Levi. E também é bem verdade que depois que o Estado se monta, ele vai ser o principal imposto para sustentar o Estado. Agora eu vou e volto, né? Não era, eu aqui levantei uma questão, não era dinheiro, porém, todavia, era o escambo, era a moeda de troca. Exatamente. Então, agora eu vou defender aquilo que eu estava... Ou seja, não é dinheiro, mas é dinheiro, porque você tinha aquilo ali como moeda de troca. Embora tivesse a prata, né, o metal ali e tal. E quando o Estado foi montado, aí houve então agora a questão do imposto, e esse imposto poderia se pagar inclusive com materiais. Exatamente. Então manteve isso ali. Então para aqueles que dizem assim, olha, tá vendo aí, o Resenha tá levantando uma coisa, eu fui e voltei, né? Levantei e voltei. O dízimo aqui então pode ser feito lá em Deuteronômio, tanto na prata como também nos bens. Exatamente. E o dízimo, uma palavra que eu trouxe aqui, né? O masá, o masrá, o dízimo, ele representa
uma parte, a 10ª parte, do sustento que o Senhor dá a cada um. Então, é nisso que vem o aprendizado a temer ao Senhor. Isso é no tempo que não existia a Bíblia, no tempo da cultura oral, no tempo que se está dizendo isso, né? E aí a gente tem que prestar sempre atenção quando a gente faz essas leituras, e principalmente a teologia brasileira, ela leva muito em conta os tempos bíblicos, né? O tempo do fato, o tempo do narrador, o tempo da escrita, o tempo da leitura. Então, para você ter uma boa interpretação, tem que considerar isso, né? Todos os tempos. Então, nesse tempo, simbolizava 10% do sustento. Então, essa ideia era a ideia que, sem saber, eu fui educado nela. Sem ter a base teológica, sem ter aprendido isso na escola bíblica a partir de uma revistinha. Você aprendeu da melhor maneira, na prática. Exatamente. Praticando. Aprendi com minha mãe. Minha mãe me explicava o seguinte: quem nos sustenta é Deus. Não é o nosso patrão, não é o nosso chefe. Nosso patrão, nosso chefe, nosso emprego são instrumentos pelos quais Deus nos sustenta. Que lindo. Então a nossa relação é com Deus. Então, do salário dela, ela tirava também uma parte e me dava para eu entregar. Sua primeira professora de EBD. Exatamente. Começou em casa. Exatamente. Depois outras fantásticas, né, maravilhosas. Ana Áurea, que eu me lembro muito bem. E todos sempre seguindo nesse exemplo. A criança não tem renda. Então, minha mãe me educava tirando uma parte da renda dela e me dando para eu entregar o meu dízimo. Me ensinando. Nesse movimento que depois eu vim construir essa ideia, né, das 4 fases do dízimo, para a gente aprender a educar. Então, esse imposto do dízimo, muita gente fala, e é verdade. Uhum. É o imposto que se cobrava naquelas terras onde o povo judeu depois foi habitar, né? Onde o povo hebreu foi habitar para depois virar judeu. E aí tudo lá, o imposto do Estado era o dízimo, a 10ª parte. O dízimo existe muito antes do povo de Deus se organizar. Então, quando o Estado vai se organizar, traz essa forma de manter o Estado. Agora você disse, antes de você concluir, eu estou aqui só atrapalhando o seu raciocínio. À vontade. Você disse que o dízimo, então, era antes do povo se organizar. Você está me dizendo, então, que o dízimo... eu aqui estou fazendo a pergunta que você lá de casa quer fazer, né? O dízimo, então, veio antes de Moisés, antes da lei. Exatamente. Conta um pouco para nós aí, como é que... O dízimo já existia como imposto daqueles povos ali. Dos povos que não era o povo hebreu. Exatamente, Abraão paga a Melquisedeque. Sim. Então aparece ali o imposto. Que é imposto por usar a terra, imposto por caminhar nas estradas. Existiam vários impostos. Melquisedeque, acho que é Gênesis 18, não? Sim, Gênesis 14, 18 a 24. Então ali existia. Bendito seja Abraão, bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo, no 20. Então, aqui a gente percebe um imposto. Muita gente fala, mas você está espiritualizando um texto que é um texto histórico. Eu estou lendo a versão NVI, não sei qual é a sua versão que está aqui, mas de fato, querido, você que está nos assistindo, abra lá o primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 14, e você vai ler a partir do verso 18. E exatamente no verso 20... E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. E esse contexto é interessante que a gente plane. Abraão foi libertar o seu sobrinho, que estava envolvido numa guerra de 5 reis contra Sodoma e Gomorra. E é interessante lembrar porque Abraão juntou os seus, que não eram soldados, seus pastores, seu povo, 381, se não me falha a memória, um número de soldados, de pastores. Então veja como é que Deus faz aqui, né? É quase que esse número chega aos 300 de Gideão, mas Abraão foi um pouquinho mais, 381 homens, pastores, com seus garfos, com seus cajados, e foram contra o exército de 5 reis para libertar Sodoma e Gomorra. E ele foi muito bem sucedido, conseguiu, tirou tudo ali. E quando estava voltando para sua terra, que ele encontra Melquisedeque, que quer dizer o quê? Rei de Salém, rei de paz. Reino de paz, né? De justiça e paz. É. E ali ele, de maneira voluntária, né? Ele entrega o dízimo. Então ali, acho que antes da lei, antes... E por que ele fez isso aqui? Porque, claro, sentiu no coração, Deus falou com ele, mas já se tinha essa cultura na época.
não só de maneira voluntária, como também era de se pagar imposto ao rei e ao governante. Sim. Era um imposto. Esse argumento existe e esse argumento é possível, é plausível e é verdadeiro. Uma pessoa pode dizer o dízimo não tem nada espiritual. Uma pessoa pode dizer, Pode a minha é dizer você, isso. Aham. não tem nada de espiritual. Era um imposto do passado que hoje não existe mais. E a pessoa diz, hoje eu pago tanto imposto e não sei o quê, então estou livre disso. Não é justo pagar imposto, então eu não devo pagar, eu não devo devolver, não há o que devolver, porque tudo que o Senhor me dá, Ele me dá com amor. Esse tempo de devolver já passou, isso é uma coisa histórica, contextual de lá. Mas aí essa visão, que é uma visão possível, não enriquece, principalmente ela não enriquece a nossa forma de ser igreja, né? E tá aqui, eu estou falando mais uma vez, abrindo aqui esse espaço para falar do nosso contexto de Igreja Batista. Isso não nos enriquece em absolutamente nada. Sim. E depois eu percebi que não só não nos enriquece como igreja, também não nos enriquece como pessoa. Agora, vamos aqui ser bem honesto. A quem está nos assistindo, não enriquece os batistas, mas eu conheço a denominação PIP, que o pastor tá muito rico, que o pastor PIP, que usa PIP, tá comprando fazenda e gado e respondendo processo na justiça, diga-se passar. Então, nós sofremos, né, essa comparação, que eu acho até, de certa forma, justa numa visão geral e injusta quando você olha de maneira mais focada. Porque, é claro, você pega aí os crentes, você pega aí, né, e diz, coloca, é tudo igual. Não, não é tudo igual. Né? Há de se separar isso aqui. Lamentavelmente, há aqueles que fazem isso e que, de fato, quando você usa a palavra não nos enriquece, alguém lá está se coçando. Não, enriquece sim. Então não precisa colocar nos comentários, eu sei do que está dizendo. Mas não é disso que nós estamos falando, né? Assim, enfim, pessoas erradas em todos os lugares, né? Nós estamos vendo aí na medicina, na polícia, no judiciário, sim, no executivo, enfim, em todas as camadas sociais, em todos os pontos, há pessoas que deturpam, que denigrem e que prestam desserviço ao propósito e ao cargo e, enfim, aquilo que foi chamado para executar. O que nós estamos falando aqui é que o fato da gente contribuir com o dízimo, o fato da gente contribuir nos dias atuais, a gente olha para o texto bíblico e diz, poxa, eu não vejo nada que me impeça, eu não tenho nada. Mas há sempre aqueles, né, que olhando para esses maus exemplos, Delô, olhando para o pastor Pi, para o bispo Pi, para o apóstolo Pi, você tá rindo, né? Não vou falar o nome aqui para o resenha não entrar. Mas você olha para essas pessoas e diz, olha aí, todo mundo igual. Não é bem assim. Não é bem assim. E por isso que eu transfiro nesse pensamento, né? Nesse artigo que eu estou escrevendo e finalizando, porque eu quero trabalhar de uma forma bem didática, e por isso que eu aceitei esse convite aqui do resenha, porque é realmente trazendo para as pessoas, colocando todo mundo dentro da discussão. Eu transferi o foco do dízimo do contexto histórico, tirei ele do contexto bíblico de Antigo e Novo Testamento e trouxe ele para o contexto espiritual de relacionamento com Deus, a partir dessa frase que está lá, para que aprendas a temer o Senhor. Porque esse é um grande contexto de um povo que vivia nessa época em que, tomando Moisés como autor, ele está contando essa história para o povo, no período que eles estão entrando naquela terra, de um povo que vai se sustentar a partir da agricultura, como a gente vê aqui o contexto, até você salientou bem o contexto, e como é difícil, num contexto daquele, você tirar a primeira parte do rendimento da agricultura e da pecuária de subsistência. Quem aqui já passou, se você está aí numa cidade do sertão, você sabe como é. Se a chuva der uma semana depois, já desanda a coisa. Desanda tudo, e você, quando recebeu, você não sabe se vai guardar, se vai ser o suficiente, você já tirar o primeiro e separar o Senhor. Como isso ensina a você temer ao Senhor e saber que é Deus que manda a chuva, é Deus que faz a semente prosperar. Temer e depender, né, Delô? Exatamente. Agora, Delô, nesse contexto da agricultura, do fato como é difícil, eu nunca, de fato, dependi da agricultura, enfim, mas eu conheço a realidade de perto de agricultores. Sobretudo no Nordeste. E aqui nós temos que fazer um bom destaque, né?
Eu sou paranaense, sou lá de Cascavel, no Paraná, é a capital do Oeste, é recorde em safra de grãos. Um abraço à minha querida Cascavel, no Paraná, aos paranaenses que estão nos vendo, aos colegas do Paraná. Mas você que está no sul do país, portanto, nos 3 estados do sul, mas sobretudo no Paraná, Rio Grande do Sul, também rico em produção, mas também de animal. Então, lá hoje você tem uma certa facilidade em relação ao Nordeste. Então, plantar soja em Cascavel é uma coisa, plantar soja aqui em Feira de Santana é outra. Eu acho que nem tem. Exatamente, nem tem. Não há soja aqui. A produção de soja, só a título de... Nós estamos agora entrando na agricultura, né? Agora virou Globo Rural aqui. Mas, tá vendo aí, a resenha da fé também é cultura. E a gente vai para Luiz Eduardo Magalhães, que é um dos principais produtores do Brasil. Toda a região, Barreira, São Desidério, Luiz Eduardo. Não, no Brasil aqui, no Nordeste. Do Nordeste é o primeiro maior produtor, mas é um dos maiores do Brasil também. E por que ele se destaca? Porque ele está no Cerrado. Então veja, quando você tem a tecnologia como tem ali em Luiz Eduardo Magalhães, com pivô, com irrigação, com financiamento do banco desenvolvendo, né? Quando você tem estradas que você consegue escoar, ok. Agora, nós estamos falando aqui de uma agricultura que não havia maquinário, que não havia recurso, que não havia nada. Exatamente. E que uma vez, apesar de toda a dificuldade da produção, depois de produzir, você tem que escoar a produção. Que não havia estrada, não havia trem, não havia... Nas costas de animais, então havia essa dificuldade. Então você dispor de parte desse material, que foi aqui, ó, não foi seus funcionários, não foi a coletadeira, não foi o trator, foi você que primeiro desmatou, destocou, arou. Então, dado a toda essa dificuldade, eu queria trazer isso lá para Gênesis, lá para Caim. A palavra Caim eu não sei se tô aqui brincando, mas lá no sul, não sei se aqui na região nordeste tem isso. Quando a pessoa é mão de vaca, quando a pessoa não gosta de ajudar, de cooperar, de pagar, a gente fala, pô, esse cara é cainho, né? Aqui tem esse termo, não? Não, aqui não. Lá tem, o cara é cainho. E eu fico sempre associando essa mão presa. Dizem que se o cara cair num rio com um sorrisal na mão, ele atravessa o rio e o sorrisal tá inteiro, de tão mão fechada que é. E essa expressão cainho, você tá me canhando isso aqui, vem de Caim. Caim deixou de dar semente, ou melhor, as melhores sementes para Deus. Será que ele também teve essa dificuldade? Enquanto que o irmão da criação do animal, ele pensou assim, poxa, o meu irmão fica debaixo de um pé de árvore só vendo os bichos pastarem, à noite recolhe o animal e eu tô aqui de sol a sol. A minha melhor semente eu vou entregar? Possivelmente. Podemos fazer uma ligação disso aí? Podemos fazer uma abertura até aí. E é possível sim. É possível sim. Era muito difícil. Pense que o salmista diz assim, ó, olha que coisa linda quando o salmista diz assim: assim como a gente não sabe como se forma uma criança no ventre da mãe, hoje a gente sabe. Dá para tirar foto 3D, né? Exatamente. Então nós estamos falando daquela época, quando ele diz, darás os dízimos para que você aprenda a temer ao Senhor. Até hoje, esse aprendizado do dízimo como uma ferramenta de aprendizado do temor do Senhor, isso sim resiste. Eu percebi que isso sim resiste, tanto àquelas possibilidades do Novo Testamento, como a do Antigo, como o legalismo, como o dízimo, como o imposto. O dízimo continua, desde aquela época, uma poderosa ferramenta de ensinar a cada um a temer o Senhor. Didático, né? Exatamente. Agora, deixa eu defender o povo que está nos assistindo. Eu vou fazer a sua defesa, você que não, né, tem essa resistência. Deus usa então essa ferramenta do dízimo para aprendizado, para o temor. Mas eu disse aqui, complementei dizendo que, além do temor, tem uma outra ferramenta que é da dependência. Sim. E é esse ponto que eu quero falar, Denô. Hoje em dia, a gente não sabe o dia da manhã, né? E nunca soube, e o dia da manhã pertence ao Senhor. Não é que eu quero chegar. A pessoa que não tem confiança no Senhor, e aqui tem que ficar uma coisa clara, é a confiança. Eu brinco sempre que quem não confia, desconfia. Exatamente. É um jargão? Não é bem assim. Bom, mas se eu não confio, eu desconfio. Então a pessoa que não tem essa intimidade com Deus, e que não tem essa confiança
plena na providência de Deus. Ele vai ser o primeiro e vai ter grande dificuldade de fazer essa devolução, que hoje eu tenho e amanhã, como é que vai ser? Então o cara não é um envelope de dízimo, por acaso eu tenho aqui, vamos ver se tem alguma coisa aqui, gente, de repente tem, não, tá vazio. O cara recebe lá o pagamento e faz a reserva dele aqui, isso aqui é para os... E aí a semana vai passando, acabou o gás, e aí Delor, puxa, claro, tem que se programar, tem coisas que acontecem, então a pessoa tem essa resistência de devolver justamente porque não confia. Claro, aí tem uma série de coisas, programação, administração daquele que ganha. Mas basicamente o que está no cerne, no coração, ainda que de repente nem a pessoa sabe disso, é o temor, é a insegurança que ele tem na providência de Deus. Então, Deus usa o dízimo como uma forma de aprendizado do temor e usa também como aprimoramento na dependência de Deus. Não, se vê dessa maneira também ou não? Vejo sim. E você falou uma coisa especial aí. Nem a pessoa às vezes sabe disso. Depois, quando eu percebi isso e eu fiquei calmo, aliás... Sim, eu quero saber como é que você se acalmou aí depois lá. Aliás, Deus me acalmou, me levando primeiro na minha pesquisa a esse texto. Calma, o dízimo serve para que você aprenda a temer o Senhor. Permaneça no seu ponto de vista. Pronto. Agora vá pesquisar por que essa outra pessoa tem o outro ponto de vista dela. E aí eu fui perceber, depois conversando com calma, que é exatamente isso. Ela mesmo não sabia, essa pessoa mesmo não sabia, sendo líder da igreja, tendo tempo na igreja, tendo família, como eu. Mesmo assim, essa pessoa não sabia dessa parte do dízimo, desse aspecto essencial, que para mim é essencial, do dízimo. Ensinar a temer o Senhor. E aí eu fui ver a realidade familiar, e essa realidade familiar é uma realidade de disputas teológicas. Sim, sim, sim. Na família, pontos de vista diferentes na família, a mãe, ponto de vista diferente do pai, um tio pastor com outro ponto de vista diferente, e de pouca devocional ao redor do dízimo. Muita discussão teológica na família e pouco exemplo de vida comunitária, pouco exemplo em relação a isso. Que era o diferente da minha. A minha tinha pouca discussão teológica, mas tinha mais esse exemplo da minha mãe tirando uma parte dizendo para mim, você precisa dar o dízimo, que você precisa aprender. Quando você crescer e você trabalhar, você não pode vacilar no dízimo. Que o Senhor nos sustenta e nós temos que ser gratos. Eu acho que é esse ponto. Eu acho que a pessoa que tem uma resistência, ela procura uma brecha, uma saída. E aí ela percorre aos textos, e na verdade hoje que nós temos aí a internet, né, o Google, e nós temos vozes falando nos canais aí afora, defendendo tese. Assim como nós estamos aqui defendendo uma tese, apoiando biblicamente, você está vendo aqui, não com o Delor, não pela base, mas enfim, uma visão. E essas pessoas então procuram essas vozes, procuram essas leituras para reforçar e para servir de argumento, inclusive teológico, para dizer, eu não quero dar o meu dízimo justamente porque não tenho a confiança. E aí procura essa questão aqui, né? Eu estou me lembrando aqui do texto de Mateus 23, pegar aqui meu texto, 23. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas. Então, Jesus começa dizendo, ai de vocês. Por quê? Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça e a misericórdia e a fidelidade. Continue. Vocês devem, olha que legal. Jesus não disse, olha, parem de dar o dízimo então, não dê mais o dízimo nem do cominho, nem da hortelã. Parem com isso não serve de nada. Não é isso que o texto está dizendo. Olha, isso aqui é bobagem, não façam mais isso. Olha o que ele vai dizer aqui, ó. Vocês devem praticar essas coisas, sem omitir aquelas que ele disse, o que é? A misericórdia, né? A fidelidade, a justiça. Então as pessoas às vezes ficam pensando o texto, dizendo, olha, no Novo Testamento... Mas eu acho que isso que Delor está trazendo aqui é uma coisa interessantíssima. Esses dois princípios, do temor a Deus e da dependência, formar, porque não é fácil. Não é fácil você, olha, vou entregar tudo que eu tenho.
ou essa reserva que eu tenho aqui? 10%, e aí nós vamos entrar no assunto 10%, um pouco mais para frente, mas vamos focar aqui nessa forma que Deus usa, que é o temor e a confiança, né? Fantástico isso. E repito, as pessoas acham textos para apoiar e reforçar a sua resistência, divulgam e passam a ser um propagador dessa ideia, porque Sim. ele não quer ficar sozinho nessa ideia. Exatamente. Inclusive, um grande pastor famoso, depois de ter a sua, abre aspas, igreja com muitas pessoas e recolhendo, né, um novo perfil de igreja, né, alta rotatividade com ofertas, né, ofertas a partir da alta rotatividade. Então, quando você tem um serviço religioso de qualidade, consegue fazer uma rotatividade alta na sua igreja e passa a ter 3, 4, 5, 6, 10 mil pessoas, cada um com as suas ofertas, aí um dia um grande pastor, muito inteligente por sinal, muito inspirado, ele disse assim, a minha igreja não tem mais dízimo. Só que o erro dele foi dizer que o dízimo não tem base no Novo Testamento. Minha igreja é de discípulos de Jesus, por isso as pessoas dão livremente. Essa visão... Bonita e romântica, né? Ele com 10 mil membros lá em cima. Com altíssima rotatividade. Então ele falou, minha igreja não tem membro, ou não tem dízimo. Não tem dízimo. Então, isso me tocou profundamente, porque ele trouxe, não explicando assim, gente, essa é a minha possibilidade de leitura. Hoje eu leio assim, hoje a minha igreja é assim, e hoje nós podemos viver dessa forma. Hoje eu estou, como pastor, concedendo uma liberdade a pessoas. Ele poderia dar milhões de outras explicações, dizendo assim, realmente, como a gente vê por aí, o dízimo mal usado, enriquecendo pessoas. Aqui na nossa igreja, graças a Deus, a gente não precisa mais fazer isso, porque hoje nós temos uma rotatividade grande e podemos nos manter só de oferta. Que bom! Em vez de dizer isso, ele disse, estou abolindo o dízimo da minha igreja e a minha igreja não terá mais dízimo, imposto, cobrança. Aqui reina o amor, a oferta. Então isso para mim soou muito ruim, porque desconsiderou toda uma cultura e toda uma coisa realmente boa que tem na prática do dízimo. Que é exatamente ensinar as pessoas a temer ao Senhor. E esse temor comporta a confiança que você está dizendo, comporta a dependência que você está dizendo, em oposição ao outro temor, porque no próprio texto a gente vai ver que você deve temer a Deus e não ter medo. As duas palavras aparecem no mesmo texto. Agora, Adelô, explique para nós aqui. Você é professor do Seminário Teológico Batista do Nordeste. Sim. E aí trouxe o professor aqui do seminário. Muito orgulho. E você fez distinção de duas palavras aqui, temor e ter medo. Explica para nós aí. Êxodo 20:20, respondeu Moisés ao povo, não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Ninguém nasce sabendo temer. Ninguém nasce. Temer no sentido de confiar, de depender. Ninguém nasce temendo ao Senhor. Temor de Deus não é medo de Deus. Não é medo de Deus. É confiança, dependência e saber que toda a nossa vida está na mão dele e que ele nos sustenta. E não só nós que fizemos um dia uma opção por seguir o Filho dele, Jesus Cristo. Sim. Todas as pessoas do planeta Terra são sustentadas por Deus. Olha o destaque aí, como é que é, Delô? Todas as pessoas do planeta Terra são sustentadas por Deus. Tudo que qualquer pessoa agora está plantando está nascendo porque ele permite. A senhora que acabou de molhar o seu jardim, essa planta que está crescendo tão linda, essa planta de chá maravilhosa, é Deus que está fazendo ela crescer. Amém. Qualquer agricultor de qualquer lugar do mundo, com toda a tecnologia que ele esteja usando, com drone, com trator que trabalha sozinho, aquelas plantas estão nascendo porque Deus permite. E sempre foi assim, isso nunca mudou. E todos nós somos sustentados por esse mesmo Deus, sendo nós professores, agricultores, profissionais liberais, artesãos, todos nós do mundo todo, não só aqueles que optaram por seguir o Filho de Deus, Jesus Cristo, todas as pessoas do mundo estão sendo hoje sustentadas por Deus. Isso é uma coisa algumas fantástica. Não sabem disso. Algumas não sabem disso. Ignoram isso. E outras sabem e não dão crédito.
Agora, Adelô, antes de você continuar, eu queria aqui, nós estamos fazendo algumas definições, né? Você fez muito bem a definição de temor e medo. Afinal de contas, nós estamos falando aqui do dízimo terceira, a 10ª parte, estamos falando que o dízimo, muito antes da lei, nós falamos de Abraão, e podemos até citar o exemplo de Jacó, né? Sim. Quando Jacó, neto de Abraão, quando está fugindo do seu irmão, depois que ele fez aquela trapaça toda, ele deita a cabeça numa pedra e ali ele tem a visão de Deus, e Deus aparece, enfim, fala com ele, e ele diz, olha, se o Senhor me abençoar nessa empreitada, né, se eu conseguir fazer lá, se eu tiver pão, se eu tiver, eu vou dar o dízimo. Ou seja, aprendeu com quem? Com seu avô Abraão. É uma continuidade, então é um aprendizado. Muito bem. A pergunta que eu quero fazer agora, e talvez quem está nos vendo tenha essa dúvida, é: para que serve o dízimo hoje? Então lá nós já vimos. Hoje, o que é feito com os dízimos nas igrejas? Os pastores enriquecem ou não enriquecem com esse dízimo? Vamos colocar fogo no parquinho. Alguns enriquecem porque usam mal o dízimo. O dízimo é para ser comido com todos os irmãos. Olha que coisa maravilhosa. Trarás os seus dízimos perante o Senhor teu Deus e comerás os dízimos lá no lugar que o Senhor colocou a sua habitação. Então, os dízimos são para ser de usufruto de toda a comunidade. Estou me lembrando do pastor Johnny aqui. Sim. Primeiramente, inclusive na igreja dele, depois de se pagar tudo, o que sobrou é dividido. Um abraço, pastor Johnny. Tu é o nosso próximo convidado aqui. E eu vou puxar o assunto dele com o Johnny a respeito disso. Mas vamos lá. Mas para ele tem que ter plateia, botar uma arquibancada, tem que fazer lá em cima com a arquibancada. Pra gente poder vir assistir. Vai ser show. Matar a saudade. Tá aí uma boa ideia. Mas o que eu quero dizer assim, tipo, essa pergunta, claro, uma pergunta provocativa. Eu, como pastor, bem sei, né? Sim. Mas o que eu quero ajudar quem está nos assistindo é assim: eu não faço parte da igreja, enfim, talvez eu seja um católico até não praticante. Eu sou alguém que estou por fora disso aqui. Afinal de contas, por que os crentes dão dízimo e alguns dizem para o pastor? Então esclareça, é para o pastor, não é para o pastor? O que você faz com o dízimo? Por exemplo, uma igreja, e aí, claro, podemos fazer a divisão entre igreja, as pessoas e enfim, a construção, o templo, igreja, organismo e organização, ok? Mas você que está nos vendo, poxa, o cara dá o dízimo e aí, faz o que isso aqui? Nós temos que saber, e o Delô vai aqui completar, que tem luz, que tem água, que tem um CNPJ, que tem funcionários, enfim, tem uma estrutura, né? O pastor trabalha com isso aqui, né? E aí tem até um texto que depois nós vamos falar aqui, que eu gosto muito de citar, eu vou achar onde que está aqui. Diz assim: não ate a boca do boi que moe o grão. Não ate, ou seja, o boi está moendo o grão ali, né? Naquela forma ainda artesanal, se colocava na pedra e o boi vai se moendo a pedra. O boi precisa comer, gente. Senão amanhã ele não moe o grão. Exatamente. Vamos aqui. E Deus está se preocupando, né, com pessoas. Isso. Ele mesmo disse para não deixar mal entendido. Então nós vamos lá, vamos do começo para que você que está nos assistindo possa ter essa construção. Vamos lá. O professor de seminário vai dizer para nós aqui para que serve o dízimo nos dias de hoje. Nós já vimos no Antigo Testamento, ok? No dia de hoje, o dízimo serve para sustentar a estrutura da igreja e tudo que essa igreja faz. Todas as atividades dessa igreja. A igreja é a reunião dos membros. Então, aí já vem uma primeira parte no aprendizado do temor ao Senhor. Uhum. Eu sou a igreja. Então, eu conduzo e auxilio a minha igreja a fazer com que o dízimo seja comida para todos e não só comida para um. Uhum. Como era o princípio do dízimo. Sim. Todos vocês vão comer juntos no lugar que eu escolhi para colocar o meu nome. E aí aqui muitas pessoas falam, mas isso era de ano em ano, de 3 em 3 anos. É porque está vinculado à colheita. O nosso sustento é mensal ou semanal. Se você é um pedreiro, recebe por semana, é semanal. Se você trabalha em outro lugar, recebe mensal, é mensal. No contexto de colheita, é anual.
3 anos, de acordo com a produção da época. Né? A capacidade de você transportar aquilo que você juntou até levar ao templo. Então, hoje, o dízimo serve exatamente para isso, para sustentar a estrutura de uma igreja e todas as atividades que ela promove. Evangelismo, missões, misericórdia, Sim. cesta básica. Então, o povo come do dinheiro do dízimo. Cabe a você. Agora você pode ser uma pessoa como eu, um crente, que há muito tempo não dá dízimo, com a justificativa legítima, né? Porque toda justificativa produzida dentro da gente é legítima. Nós só podemos ver o mundo a partir de nós, né? Com a justificativa legítima que o dízimo é mal usado na sua igreja. Você é a igreja. Você é responsável por fazer com que esse dízimo seja comida para todos. A igreja é feita por nós. Sim. Em qualquer lugar. Eu achei muito bonito. Eu fui para uma missa de 7º dia de uma amiga querida, ali no Stiep, e ali estava caixa, que a gente chama de caixa do amor, que a gente coloca o nome, estava escrito gesto concreto. Coisa linda, né? Estava escrito na caixa, gesto concreto. Interessante. Gesto concreto de amor. Então ali e a homilia que aquele padre fez foi muito interessante, mostrando exatamente isso. É nossa responsabilidade não só de manter, como também administrar, para que o dízimo seja comida para todos. Então, se por um acaso, em algum momento, uma pessoa vê que na igreja dela o dízimo não é comida para todos, e aí entra a crítica de Malaquias, a má versação da má administração, Sim. inclusive de dinheiro público, né? Porque dízimo é dinheiro público. Olha Dinheiro aí. público não é dinheiro administrado pelo Estado, não. Dinheiro público é dinheiro que vem do povo. É, Então, dízimo é dinheiro público. Fala assim, olha aí. É Os exatamente. políticos já vão vir pra cá, viu? Pois é, dízimo é dinheiro público. Então, se na sua igreja você tem uma ideia de má versação, cabe a você fazer com que ele seja comida para todos. Como é que a pessoa faria? A pessoa faria acessando a organização da igreja. E aí muitas pessoas dizem assim, mas eu não quero dar mais meu dízimo. Então, naturalmente, você tem que voltar para o tempo de uma religião sem templo. Para o tempo de Moisés sentado na beira do rio antes dele passar para o lado de lá. Então, Mas não é assim que se tem levado muitas pessoas, os desigrejados. Não é justamente por esse motivo que a pessoa diz, olha, eu não concordo em pagar, falando errado, né? Tô me colocando na posição da pessoa. Eu não me concordo em pagar e eu vou embora porque essa igreja, porque é só pro pastor, porque, enfim, e agora eu vou ficar fora. Esse não é um dos argumentos de quem tá indo embora? É um argumento, sim, e a gente também tem que separar. Eu gosto de separar o que se chama hoje de desigrejados, pessoas realmente com um pensamento e uma mágoa profunda, com o Grêmio Recreativo Inimigos do Dízimo, né? Isso aí é outro grupo. Como é que é? Repita aí. Grêmio Recreativo Inimigos do Dízimo, né? Que é uma escola de samba que tem samba enredo, tem desfile, tem ala, tem tudo como uma escola de samba, porque eles vão de igreja em igreja, usufruindo de tudo, sem participar de nada. Quer dizer, o camarada, vamos lá. Esse é um tipo de pessoas que está dentro do que chamamos de clube? Grêmio Recreativo Inimigos do Dízimo. Há muitas pessoas que são contra o dízimo, mas está sentado num banco bem confortável. O arzinho tá, 22 graus, bem gostoso. Tá lá na frente um louvor maravilhoso, de altíssima qualidade, uma luz agradável, né? Um ambiente. Você foi bem recepcionado, daqui a pouco tu teve sede. Aí você vai lá tomar água geladinha com um copo descartável, né? Você tem toda a estrutura da igreja. Mas eu sou contra. Mas para lá, você está desfrutando dessa estrutura? Quem é que está bancando essa estrutura? Exatamente. E aí, a oferta voluntária, ela é uma oferta contextual do Novo Testamento, que é muito importante, porque as viagens missionárias, as ações esporádicas, elas têm orçamentos que variam muito. Então, você pode ter, por exemplo, se amanhã a gente for fazer aqui um impacto missionário a partir dessa igreja, vai gerar muito mais recursos. Talvez exija muito mais de 10% de cada membro. Talvez ultrapasse qualquer orçamento que a gente tenha planejado. Para você fazer uma viagem enorme, como as viagens que Paulo fazia, tinha muito dispêndio, dormir, sair. Quem pagava isso, né? Pois é. Então, o sentido da oferta é algo
a mais esporádico, que vem do amor daqueles que temem ao Senhor. Aham. E é uma coisa interessantíssima, porque depois, quando eu tomei o fio a partir do temor do Senhor, do dízimo como algo que ensina a temer o Senhor, eu fui ver o que é o temor do Senhor. E se você perceber, eu até anotei aqui para não esquecer, há vários momentos onde a gente vê a seguinte frase: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Sim. Muita gente, erradamente, muita gente no sentido de cobrar, né? Por isso que você falou pagar, eu preferi devolver. No sentido de cobrar o dízimo dos outros, acabou fazendo esse link de que se você não dá o dízimo, a sua vida dá errado. A sua finança vira um saco sem fundo. E aí a gente Aquilo vê... que você projeta não acontece. Realmente, em muitos casos acontece. Mas não acontece por causa disso. Acontece porque prova que você não é sábio. Aí há muitos apóstolos, bispos e falsos pastores, e aqui estou sendo muito claro nisso, ameaçam a sua membresia com o gafanhoto devorador, se não der. Ô, Delô, e eu queria, assim, pegar nessa questão da ameaça, enfim, eu tô aqui brincando falando do gafanhoto, mas é verdade, viu? Outra coisa é o seguinte, a questão do envelope. Agora vamos aqui entrar numa outra questão, e aí depois a gente volta pro temor aqui. Sua igreja, você que está nos assistindo, você tem um envelope onde você coloca aí, né, o seu nome e tal. Vamos pelo básico. É importante que a pessoa identifique o nome, essa é uma questão. Segunda questão. No envelope tem lá dízimos, ofertas, missões. Então, algumas igrejas são bem organizadas que você pode dizer, olha, eu estou devolvendo o meu dízimo, mas eu estou fazendo minha oferta e ainda quero dar ali. Ok. Então, você acha legal que a igreja tenha esse envelope com essas descrições? A começar do nome. A pessoa tem que se identificar. É interessante que nesse envelope a pessoa tenha ali a distinção do que é o quê. E a última pergunta. Algumas denominações colocam esse envelope único numa chapuleta, num painel, numa placa, onde eu coloco meu nome, faço o depósito e aí o tesoureiro vai lá e tira. Algumas igrejas recolhem e dizem, olha, a Dona Maria esse mês não entregou. E a equipe da tesouraria, Dona Maria, tudo bem? Terça-feira, o culto foi no domingo, terça-feira liga. Dona Maria, tô aqui com o seu envelope, aconteceu alguma coisa. Eu acho que a senhora esqueceu de depositar. O que aconteceu? Então, há uma cobrança, inclusive, constrangendo. Então, vamos lá. Você acha que a pessoa deve identificar no envelope? E essa resposta ela vai variar de igreja para igreja, tá? Isso não é uma questão de certo ou errado. Eu estou perguntando para Delô. E não estou perguntando para denominação. Você, Delô, acha que é legal a pessoa se identificar? Sim, penso que sim, porque é administração de dinheiro público. Então, todo o registro ainda é pouco. Muitas pessoas dizem, eu não quero identificar porque o que uma mão faz, a outra mão deve saber. Pronto. Nesse caso, se você é membro de uma igreja, você deve fazer toda a identificação que a igreja pedir. Porque isso é administração de dinheiro público. Bom, com isso você já respondeu todas as demais perguntas, né? Numa tacada só. Porque se você coloca o seu nome e ele está reforçando que há necessidade, essa é a visão de Delô Gramático. É ele, né? Cada denominação faz isso aqui. Repito, não há certo e errado nessa questão, é uma questão de visão, interpretação, uma leitura que nós estamos fazendo aqui. E aí, Delô, se você está dizendo isso, você diz, olha, é legal que a pessoa diga a questão de quanto está sendo o dízimo, de quanto está sendo a oferta, e se ele quiser fazer uma oferta missionária. Sim. Não é isso? Pronto. Bom, não vou nem falar do constrangimento e nem das ameaças. Não, porque não deve haver nenhum constrangimento, nem nenhuma ameaça. Porque deve haver educação no temor do Senhor. Se ele tem uma base lá, como o Delô teve, né? Desde com a sua mãe, ensinando, dizendo do temor, da dependência, ele não vai precisar fazer isso aqui. O que eu ia dizer da questão ainda com relação às campanhas, que agora eu estou aproveitando você aqui para fazer todas as perguntas para você que está em casa, tem dúvida. Bom, eu já devolvo o meu dízimo, eu já faço a oferta, eu também faço a oferta para o campo missionário, e a igreja agora está me pedindo que eu ajude numa campanha de uma reforma. Como é que você vê isso, Delô? As campanhas são necessárias.
E as campanhas são coisas esporádicas que estão dentro do planejamento, mas geralmente excedem muito o orçamento normal da igreja. Não é possível se colocar uma campanha de construção dentro do orçamento da igreja. O orçamento da igreja vai ficar Porque, enorme. na verdade, as igrejas estão andando ali quase que, né? Então, realmente, é uma atividade a mais. E essa oferta será comida por todos. Porque vão lá que essa campanha seja estrutural. Ah, vamos fazer uma quadra de esporte para os meninos, vamos fazer uma sala de leitura. Ou seja, é estrutural e todos vão comer no sentido de usufruir. Exatamente. Outra pergunta que eu quero fazer a você, vamos voltar para o temor. Sim. Hoje, em função do período pandêmico, que aliás ainda estamos vivendo, né? Eu sempre gosto de frisar aqui, que às vezes, da maneira que a gente fala, agora oba, não. Tudo bem. Eu tô com minha 4ª dose em dia. Tá vendo aí? As igrejas tiveram uma dificuldade imensa do ponto de vista financeiro. Sim. Porque a pessoa vem para a igreja e deposita no gasofilácio, né, lá o seu dízimo. Agora não pode vir para o templo. Como é que fez, Elon? Como é que vocês fizeram? Como é que as igrejas estão fazendo? Aí há pastores que disseram assim, olha, eu estou me sentindo tão constrangido porque a pessoa não pode vir aqui, eu me sinto constrangido de ir lá recolher. Porque é uma coisa esdrúxula, de fato. Porque foge do comum. E queria que você falasse, inclusive, dessa questão da pessoa levantar. Tem tanta coisa para falar. Gente, não vai. O ato da pessoa levantar e colocar o envelope lá, gente. Essa é uma questão. É um ato de coragem da pessoa vir à frente. Há igrejas que passam a sacolinha. E aí eu me lembro de um programa muito antigo que você não deve lembrar. Né? Não vou nem citar o nome aqui, mas tinha lá, também. Inclusive Chico Anísio brincou nisso, que dizia, vamos passar a sacolinha. Né? E que ficou, inclusive, sátira para nós, os crentes. Então, há igrejas que passam a sacolinha e há igrejas que fazem com que o membro, então, levante para, de fato, fazer isso aqui. Bom, mas o que eu quero dizer é, com a igreja fechada, não tem como ter culto, o templo está fechado, e alguns pastores e algumas secretarias, tesourarias tiveram que fazer isso aqui. Como é que você passou por isso? Como é que você viu essa questão do tempo pandêmico aqui? Nós passamos por isso de uma forma muito interessante. Uma parte da igreja já tinha acesso às novas tecnologias e puderam fazer isso através dos aplicativos de banco. Uhum. Outra parte da igreja, no nosso caso, a Igreja Batista do Vale, já era educada nesse sentido e guardava até o momento de poder entregar. Mas olha a tentação. Mas aí, não entregar na igreja, entregar para nós depositarmos. Imaginou? A irmãzinha fica lá, 1 mês, 2 meses. Pessoas pobres. Guardando esse dinheiro. E o gás acabando. Pessoas pobres que vivem hoje, não a dieta, porque não é o mesmo elemento, né? Mas com a quantidade, com o sustento tão regrado quanto aquela época. E aí a gente entra, e vai chegar nesse ponto aí, no processo de ensino de Deus. As pessoas recebiam no passado o que Deus mandava de sustento, separavam, guardavam e depois iam em caravana para o lugar que Deus resolveu colocar a sua habitação. Essa ida, eu imagino essa ida e a gente pensa nos cânticos de ida para o templo, e aí a gente percebe o povo trocando experiências e se alegrando com o que Deus deu de sustento. E cada um com a sua quantidade, cada um alegre por poder reconhecer o sustento de Deus. Essas viagens duravam o quê? 5 dias? Meses? Meses, de acordo com o espaço, porque essa entrega está dentro de uma atmosfera também de bom senso. E aí invalida qualquer tipo de cobrança, qualquer tipo de constrangimento. Era já naquela época, e nós estamos falando de uma época onde as pessoas não tinham a civilização que a gente tem hoje, né? A gente não consegue imaginar como era o relacionamento dessas pessoas naquela época. Eram pessoas... Hoje a gente imaginaria pessoas brutas, brabas. Porém, é carregado de bom senso. Se tiver muito distante, você vai poder comer no seu lugar. Se você não conseguir chegar, não der para carregar as coisas, troque por prata e entregue prata, troque por moeda, como você falou. Então não tem nada constrangedor e não tem nada de como é que se diz assim, de implacável
nesse movimento Nessa de ação, aprender a temer o Senhor. nessa ação de levar o seu dízimo, sua oferta, era então, como você está me dizendo aqui, um momento de alegria. Simbólico, importante e contagiante para o povo. Então, nesse movimento do dízimo, eu enxergo 4 movimentos que são importantes. Inclusive, esse movimento de entregar foi um movimento que ficou prejudicado pela pandemia. Primeiro, o movimento de receber. Sim. Aquilo que está acontecendo, como o povo via a colheita, via os animais nascendo, via a produção deles prosperando. Primeiro, o movimento de receber. Hoje nós somos sustentados pelos nossos sustentos. Então, se você recebe por semana, se você recebe por mês, enfim. Quando você receber, agradeça. Receba com alegria algo que você recebeu do Senhor, não do seu patrão. Tem tanta gente, e aí depois já grande, né? Agora, porta para Delô 20 anos e passa para Delô 30 e poucos anos trabalhando e vendo quanta gente amaldiçoa a fonte pela qual Deus o sustenta. Quanta gente faz isso, Chervisky? Quanta gente amaldiçoa, quanta gente xinga o patrão, quanta gente xinga a pessoa, quanta gente fala mal, quanta gente vai para a fonte pela qual Deus o sustenta, falando mal, praguejando. Quanta gente pragueja quando recebe o salário, que o salário cai na conta, ou quando pega o salário na mão e começa a dizer coisas ruins, que miséria, que porcaria, não dá para nada, e começa a amaldiçoar a fonte pela qual Deus o sustenta. Eu comecei a perceber isso e olhar ao redor, quanta gente eu recebia. Trabalhando lá na cidade de Monte Santo, Bahia, ia no Bradesco, dia de feira. Quanta gente amaldiçoando seu sustento, amaldiçoando a aposentadoria, amaldiçoando a fonte pela qual Deus o sustenta. Uma ignorância imensa, né? O receber é o receber com alegria. A gente teme ao Senhor, a gente sabe que esse sustento que está chegando para nós não vem de ninguém a não ser de Deus. Olha só. É Deus que nos dá. Você disse que da dificuldade, né, no período pandêmico. E aí eu queria saber sua opinião. Aí, repito, não é a posição da denominação batista, não é a posição da igreja local, mas aí eu quero perguntar para o Delô. Essa dificuldade de coletar os dízimos e ofertas abriu uma outra possibilidade, você gosta de usar essa palavra possibilidades, de fazer o depósito em Pix. Aí, né, veio o Pix, veio o depósito em conta. Você vê isso positivo ou você acha que isso tira da pessoa, ó o que eu estou dizendo, aquele rito gostoso de guardar no meio da Bíblia um envelope, né? Vamos ver se achou um envelope. Aqui, ó. Achei um envelope de outra cor. Ó, o meu envelope tá aqui, viu, gente? Vamos ver se esse aqui tem dinheiro, pelo menos. Ó, tem dinheiro. Tira o fato da pessoa fazer o depósito hoje no Pix. Uma coisa tão fácil, né? Ó, você pega aqui, foi. Mas você perde, quem sabe, essa comunhão, essa alegria de fazer isso aqui. Facilita por um lado, né? A gente tem que entender os dois lados. Um aposentado, uma senhora, um idoso, alguém com dificuldade de locomoção, precisa sair de sua casa e sacar no banco, que hoje é pago assim. Então, veja, ele tem a questão do transporte, alguém tem que acompanhar ele, tem a questão do risco, da fraude, enfim, da clonagem. E olha quanta coisa está aqui. Esse idoso precisa sacar o dinheiro. Ele precisa levar o dinheiro para casa. Ele precisa colocar no envelope e aí ele precisa deslocar na igreja. Então, existe a quem diga, olha, a questão do Pix facilitou porque o idoso da sua casa, ele já não precisa mais se atrapalhar com dinheiro, não precisa. Então tem um lado positivo que a gente não pode ignorar, claro. Mas tem essa questão do rito, né, Delô? E esse rito é precioso porque é o último ponto, é o fechamento dessa que eu chamo da escola de temor ao Senhor. Depois de receber com alegria e agradecendo, eu vejo muitos alunos meus recebendo proposta, vou estagiar no McDonald's. Aí eles ficam falando mal, que trabalha demais, que recebe menos. Não, vá lá. Deus está te dando essa forma de sustento com você ainda na escola, que coisa maravilha. Quem é que não queria começar a trabalhar ainda dentro da escola? Vai ser lapidado, né? Agradeça a Deus. Aproveite o máximo, o Senhor está te sustentando. Aproveite o máximo que você vai florescer. O Senhor nunca vai deixar faltar nada para você. Depois de receber, tem o separar. E o separar é difícil. Por isso, lá na igreja, nós somos uma comunidade pobre ainda.
E nós aprendemos a primeiro ter uma vida simples, né? Porque se você não for um bom pobre, nunca deixará de ser pobre. Eu não sabia disso, Certo? Se não. você não for um bom pobre, você nunca vai deixar de ser pobre. Nunca. Se você for um mau Pega a pobre, dica aí. que gasta o seu dinheiro mal, né? Sim, sim. Que não teme o Senhor e não administra, não pega a sabedoria. Seu orçamento, né? Exatamente. Você nunca vai deixar de ser pobre, vai ser pobre a vida toda. Então lá, o momento de separar. Então lá nós temos irmãos que se educaram, irmãs principalmente, que se educaram a separar o dízimo das primícias, né? Que chama da primeira parte, provando e vendo que o Senhor é bom, dizendo, Senhor, eu sei que o Senhor me sustenta. Que coisa bonita. Mas em algumas famílias, como você falou, o gás vai acabando, vai virar miojo, vai virar cuscuz, vai virar alguma coisa especial, porque nós somos pobres, nós não temos... A cartela de ovo, né? Não sobra dinheiro. A Kombi do ovo vai passar, são 30 ovos por... Exatamente. Não tem São jeito. 30 ovos pelo que está dentro do seu envelope. Então não sobra dinheiro para quem realmente tem uma vida, quanto mais para quem não tem, quem vive de artifício de sobrevivência, são autônomos. Então guardar. E as pessoas têm provado isso. Mas tem pessoas que sabem que ainda não tem como guardar ou tem uma família, a família não vai entender. Então o que ela faz? Leva terça antes de domingo e deixa guardado lá, para não deixar guardado em casa. Olha. Então tudo isso fazendo aquela prova boa. Senhor, eu sei que é o Senhor que me sustenta. Então depois de receber com alegria qualquer dinheiro, separar, e aqui eu não estou falando de você ser subserviente e aceitar ganhar mal, ser explorado, não. Mas você saber que esse é o sustento que o Senhor te deu. E que se você não agradecer, se você não entrar nesse espírito de reconhecer a Deus, ele não vai fazer obras na sua vida. Não vai progredir, né? Se lembra que a própria narrativa diz, e ali Jesus não pode curar muita gente que o pessoal não cria. Não queria. Ele passou por lá e os discípulos vendo aquilo depois escrevem, né? Dizendo, e a gente se lembra de quando o pessoal não cria, ele ia em lugares e o pessoal não queria receber. E por muitas vezes o próprio Jesus diz, vá, sua fé te curou. Exatamente. Sua fé te salvou. Depois de separar, vem o guardar. Esse guardar era muito bom porque as pessoas estavam na agricultura naquela época e com mantimento ali vinham várias necessidades e as pessoas mantinham ali aquilo que era do Senhor. Esse guardar também te ensina a temer, te ensina a não se desesperar, te ensina a saber que Deus está com você segurando sua mão. Isso é uma coisa maravilhosa, receber, separar, guardar e depois entregar. E depois entregar. A grande festa, e esse era o momento pelo qual minha mãe me educava pelo entregar. Porque eu não trabalhava, não recebia, também não sabia quanto ela recebia, mas ela tirava 10% dos 10%. Olha. 10% do dízimo dela, ela me dava para eu entregar. Que fazia a devolução. E eu ia com um envelope, com o meu nome. Nós, nas igrejas hoje... Escrito com a minha letra que ninguém que já foi criança sabe disso, e minha mãe também fazia isso. E nós fazemos hoje nas igrejas, para que as crianças tenham também esse privilégio, esse gostinho de ir lá na frente. A gente vê os pequenininhos, é muito bonito, Delô. Pequenininho, vai lá na frente, não consegue nem alcançar o gasofilato. Mas, Delô, você falou muito bonitinho dessas questões aqui, de receber, separar, guardar e entregar. Agora, volte aí ao movimento do Pix. Sim. Eu perguntei, o que você acha? Você, Delô? Eu penso que a gente deve entregar ainda o comprovante. Manter esse Delô, o que ele fez aqui? Bom, não vai levar o dinheiro, mas o comprovante, coloca no envelope e levar o comprovante. Olha aí uma dica. Isso é um movimento de ensinar. A culminância da escola, todo projeto, né? Quem aqui professor sabe, todo projeto tem a culminância e a socialização. Aí você trabalha com as suas, gente. Né? Você vê as suas crianças, né? Quando vai as suas crianças ficam pedindo, traga uma garrafa PET, traga tinta, traga isso. No final, os pais são chamados para ir ver a culminância do projeto com a socialização, que é a participação daquele conhecimento para toda a comunidade. É exatamente esse movimento pedagógico, para que você aprender a ensinar pedagogia. Então, para não prejudicar dos 4 pontos aqui que Delô está nos ensinando, que é receber, separar, guardar e o entregar, que nesse caso ficaria prejudicado em função do Pix, Sim. Coloca aí o comprovante de envelope, vai lá bem bonitão e coloca lá. Bom, agora eu vou apertar um pouco mais, Delô. Quero saber da sua opinião.
E a questão das igrejas que tem maquinetas lá na frente. Algumas igrejas já têm a maquineta, PagSeguro, a azulzinha, a amarelinha, sei lá como é que é o esquema aqui. Como é que você vê esse movimento? O fato da pessoa levar o cartão de débito lá e passar a maquininha também entra no quarto item, que é entregar? Nesse caso, se configuraria como entregar. Porque o entregar, de quando o dízimo está sendo dito aqui no Antigo Testamento, era o caminhar até o lugar com a oferta e deixar lá e depois todo mundo comer junto. Então, na minha visão, funciona bem também. É uma adaptação da nossa realidade sem perder a essência do temor, do aprendizado. Mantendo o quarto movimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quanto mais você teme o Senhor, mais você se torna sábio e melhor administrador, inclusive, dos seus bens. Justamente. Isso, não há que você pensar. O mau uso de Malaquias 10 prejudicou muito. E olhe que foi, na época, era um bom uso. Manter as pessoas fiéis, sabendo delas que o Senhor os sustenta. Faça a prova de mim, eu vou abrir. Mas não sei se foi o modo como foi dito ou o modo como isso foi multiplicado, né? Porque também tem esse grande problema, né? Muitas vezes, e aqui para os pastores da nova geração, não é possível pastorear apenas do púlpito como se pensava antigamente. A nossa palavra, ela se espraia pela comunidade e ela é multiplicada por terceiros. Sim. Isso é uma coisa fundamental que a nova geração precisa entender. A nossa palavra que sai do púlpito, ela é multiplicada por terceiros. Aquilo que você ensinou pode ser ouvido para o filho da irmã que não estava no dia ou para outro irmão que não veio de forma diferente. Agora, nós temos eu estou sempre puxando pela parte de tecnologia, mas dizendo que isso, não sei se veio para ajudar ou para derrubar de vez, né? Mas nós temos hoje a tecnologia. Exatamente. Onde nós transmitimos, nós aprendemos aqui que não é um culto online, mas é a transmissão do culto. Sim. Né? Isso facilita, porque a sua voz, então, agora pode ser ouvida de primeira mão, mas ela fatalmente vai ecoar. Bom, nós já vimos aqui toda a trajetória que o professor Delô está nos ensinando do dízimo. Fizemos uma explanação do Antigo Testamento, antes da lei, está tudo tranquilo. Nós falamos aqui, inclusive, dessa questão da pandemia, de PIX e tudo mais. Eu perguntei para você para que serve o dízimo e você explicou muito bem que é para manter ali a estrutura. E as atividades. Eu queria entrar agora numa parte bem delicada, a questão do sustento pastoral. Sim. Muito bem. Como é que você vê a questão salarial? E aí eu digo salário no sentido enfim, a pessoa tem que receber. As igrejas não mantêm um salário. Há igrejas que dão ali uma proposta, né? O poder de pagamento, ou capacidade de pagamento para aquele pastor, isso aqui. E quem não entende, não compreende, diz, não, é um absurdo, porque pastores fica comendo, não faz nada e tudo mais. É bíblico o pagamento pastoral? Sim, claro. O sustento de quem se sustenta a partir daquilo, de quem abre mão da sua herança, de quem abre mão de ser sustentado por Deus por outra fonte, para ser sustentado por Deus pela igreja. É o levita que não tem herança. Você me fez lembrar os levitas e me fez lembrar também Eliseu, né? Com Elias, né? Ou Elias com Eliseu. Você abre mão. Ele queimou o arado, saiu do campo e diz, eu agora não tenho mais herança. Exatamente. Abriu mão de ser sustentado por Deus. E Deus sempre chama pessoas de acordo com cada igreja. Porque o método de plantação de igreja de Deus é o método do êxodo, né? Ouve o choro e vê a situação e desce para ajudar. Então, sempre que Deus coloca alguém, ele coloca alguém nesse sentido. Não é? É possível que a gente pense em carreira, e hoje a nova geração tem trocado o pastoreio pelo pastorado, né? Pensando mais em carreira, né? Muitos pastores que estão cuidando de pessoas ali que precisam dele, a quem ele pode ajudar, trocando por uma carreira, por um posto mais qualificado. Repita aí, como é que é a frase? Muita gente dessa nova geração trocando pastoreio pelo pastorado, né?
se preocupando na carreira, Então, em ascensão, em um posto de trabalho melhor. Um chamado por uma carreira, né? Você começa a trabalhar numa Pastor empresa. profissional. Exatamente, você começa a trabalhar numa empresa, aí você está naquela empresa ali, fazendo diferença, mas você vai trabalhar numa empresa maior, que é o líder do mercado. Agora, Enfim, eu tinha dito antes, só do texto que eu disse, não ate a boca do boi que moe o grão. Isso está lá em Deuteronômio, capítulo 25, verso 4, e depois vai ser citado. Paulo vai citar isso, não só Paulo, mas Paulo cita duas vezes. Ele vai citar em 1 Coríntios, capítulo 9, verso 9, 1 Coríntios 9, 9, e também em 1 Timóteo, capítulo 5, verso 18. E eu queria fazer um destaque aqui, Delu, me permita. Paulo escrevendo, então, justamente aqui no capítulo 9 da sua primeira carta, ele diz a partir do verso 15, mas eu não tenho usado de nenhum desses direitos. Não estou, então, escrevendo na esperança que vocês façam isso por mim. Eu prefiro, então, morrer a permitir que alguém me prive do meu orgulho. O que ele está dizendo isso aqui é o seguinte, olha, eu prego o evangelho e ai de mim se eu não prego. Essa é minha vocação. Mas ele tem aqui alguém que tem que sustentar, né? Alguém tem que pagar por isso, alguém tem que levar, alguém tem que fazer isso. Então ele diz, não tem direito o trabalhador de comer daquilo que faz. Exatamente. E aí são ecos do Antigo Testamento, né? E tocou no assunto que depois a gente volta a falar sobre isso, são as citações do Antigo no Novo. Isso é um eco do próprio Abraão. Abraão falou, eu levanto a mão para o céu, Deus Altíssimo, que é o dono do céu e da terra, e juro que nada tomarei de tudo que te pertence para o que você não diga enriqueci Abraão. Olha! Paulo está citando Abraão, né? Está ecoando esse mesmo ensinamento. Porque não há controle. Não há controle. Se a igreja quer controlar o pastor a partir do salário, eu te sustento. Isso é contra Deus. Está sendo anticristão. É triste, né? A igreja sendo anticristã. Tá, é triste, mas acontece. Porque a igreja é humana, né? Ela não é mundana, mas é humana. É humana. Então, não há controle nenhum. Não há nem cobrança, nem há controle. Essas duas relações não podem existir. Outra coisa, nenhum pastor ganha o que merece. Porque o trabalho pastoral é um trabalho de desgaste eterno. É assim, se você por acaso administra uma igreja e está pensando que você paga muito, você não está pagando nada. É porque assim, um funcionário tem horário de chegar, né? Das 8 às 18, uma hora de almoço, ou então ele vai fazer 2 horas, mas vai ter que trabalhar no sábado. No dia de folga dele, se ele vir, vai ter hora extra. Existe uma série de coisas, né? E o pastor, a hora que for, é pastor. Eu queria ainda... E a chave, né? O interruptor, o pessoal não usa essa expressão, vira chave. Sim. Só que o nosso interruptor tá na mão dele, não tá na nossa. Entendeu? A gente não pode virar chave, como vocês fazem. Viram a chave, esquecem, desligam o telefone. No meu trabalho secular, eu faço isso. Se a minha coordenadora me manda qualquer coisa depois de 5 horas, eu só vou ver segunda-feira, 7 da manhã, quando eu entrar de novo no modo operação. Eu desligo. Só que no nosso trabalho pastoral, a nossa chave está com ele. Tá vendo? Ele não desliga a nossa chave. Ele não vira. Então a gente não sai disso. A gente não sai de ser pastor. É verdade. Então nenhum pastor ganha o que merece. Se você é um administrador, saiba... Vai o recado aí, viu? Saiba que ainda falta muito ainda para você pagar o que seu pastor merece. E nós falamos aqui a respeito desse chamado, aonde a pessoa sai do seu emprego. A gente conhece muitos, né? Eu fui professor da área de segurança privada, formava então vigilantes e ministrava alguma aula para policiais. E não vamos falar aqui de valores, né? Mas a gente larga a carreira, graduado, pós-graduado na área, e quando Deus chama, você larga isso tudo para lá. Você não tem como trabalhar de graça, você tem uma família e tudo mais. Paulo vai escrever, ainda nessa carta do capítulo 9, no verso 7, diz assim, quem serve como soldado, ele está fazendo uma pergunta aqui, quem é que serve como soldado com a sua própria custa? Ninguém. Exatamente. Então você viu? Não. Então, a remuneração, ainda que não seja a ideal, e ela se dá, pessoal que está me assistindo, cada igreja tem sua realidade, tem sua condição de pagamento. E eu conheço pastores, e esteve aqui no Resenha da Fé,
eu não vou citar o nome, mas esteve aqui um pastor assim que eu fiquei, né? Não foi, Flávia? A gente estava escutando Flávia da técnica aqui, se emocionou com isso. Por quê? Ele diz, olha, eu ganhava X, não diz o valor, mas muito bem remunerado, e ele então é chamado para uma igreja, ele ouviu esse clamor, esse choro, e diz, eu vou ajudar a igreja. E ele simplesmente assumiu a igreja, e alguns dias depois de assumir é que ele foi falar. A igreja falou assim, pastor, o senhor não perguntou quanto é que você vai ganhar. Ele disse, isso não importa, eu vou ganhar o que vocês podem pagar. Então aqui nós temos um chamado pastoral verdadeiro. Esse teme ao Senhor, sabe que o sustento dele vem de Deus. Ele disse, não, vocês vão pagar. Então veja, há aqueles que advogam, não, os pastores têm filhos, filhas, têm suas necessidades, ficam doentes, precisam manter, inclusive com planos de saúde. É uma pessoa, gente, que cuida de pessoa. Exatamente. Né? Então esse sustento então vem da onde? Vem dos dízimos, vem da oferta, vem disso aqui. Exatamente. E cabe a você, cabe à pessoa que participa, se você talvez seja um católico, se você talvez seja qualquer lugar que você esteja vendo, cabe a você, como eu falei, participar e ser a sua igreja. E contribuir e também interferir diretamente no rumo da sua igreja para que o dízimo seja a comida de todos. E para que sempre o seu pastor esteja bem remunerado, sempre todas as pessoas remuneradas, que quando a igreja vai crescendo, há necessidade de remunerar mais pessoas. Porque há necessidade de dedicação maior e essa dedicação vai tomando o espaço da dedicação original do sustento e vai realmente tendo necessidade que todas as pessoas sejam bem sustentadas por Deus através da sua igreja. É importantíssimo. Eu defendo essa postura, né? Essa possibilidade de leitura, e acho que todas as pessoas devem entrar nesse movimento, receber com alegria, separar a 10ª parte do que há de primeiro, sem fazer conta, guardar até o dia de entregar e depois entregar com toda alegria. Se as pessoas experimentar isso, eu acredito que a pessoa terá temor do Senhor, aprenderá a ter temor do Senhor e vai ser sábio e com certeza tudo que vier na sua mão vai prosperar. Eu quero, já estou caminhando já para o final, mas eu não posso deixar de fazer essa pergunta. Quando você diz separar a 10ª parte, então vamos lá. É 10ª parte ou é aquilo que o Senhor coloca no coração da pessoa? É 10ª parte. É a 10ª parte. Dízimo é 10ª parte. Sua igreja, o que não é as dízimo atividades. É oferta. Exatamente. Sua igreja, as atividades, a comunidade ao redor espera isso de você. Pronto. Agora, para finalizar, você disse, os dízimos, elas vêm para a igreja, enfim, para que todos possam comer dele. Sim. Isso não pode gerar, quem sabe, uma má interpretação e dizer, olha, então a igreja tem que me dar uma cesta básica. Então, aí eu tenho que comer. Então, a minha casa precisa ser reformada. E a igreja tem que reformar a minha casa. Afinal de contas, eu entrego meu dízimo? Pode sim. E aí cabe à igreja educar e administrar essa dúvida, esse ponto de vista, né? Porque a igreja também é um lugar de educar. É lugar de educar. Agora, imagina uma igreja, sim, da uma igreja que pensar. tem aí 100 membros e que todo mundo vai... Então, na verdade, quando a gente fala assim, ó, vão comer, são aqueles necessitados, né? E todas as atividades da igreja. Porque imagine que a igreja vai... Agora a igreja vai ser o quê? Vai sustentar... É ao contrário, é o povo que sustenta a igreja, não é a igreja que sustenta o povo. E ela vai sustentar todos os necessitados. Necessitados. E se você pensa que a sua igreja tem falhado com algum necessitado, se alguma pessoa que tinha necessidade abrir alguma coisa para você, e você pensa que a igreja poderia ter ajudado, fale. Seja igreja. Seja igreja. Inclusive aí uma boa dica, inclusive para você que não faz parte da denominação batista, você que é da Assembleia, dos presbiterianos e tantas outras denominações que nós estamos falando aqui. O que o pastor Delô, o que o professor Delô está dizendo não critique. Você é a igreja, chama um pastor, o departamento de misericórdia, eu não sei como é que você chama aí na sua denominação, mas olha, tal pessoa está necessitando. E ao contrário também é verdadeiro. Olha, Delô, tal pessoa já está trabalhando, pastor. Já trabalhando, já tem sustento. Para que você não permita que as pessoas se aproveitem disso.
Então, a maioria das igrejas tem um departamento, um ministério de misericórdia, e que deixa sempre no gatilho 2, 3 cestas básicas, um kit de roupa, leite, fralda, porque sempre alguém vai bater palma lá na frente. E essa pessoa não pode voltar. Olha o que eu estou dizendo. Essa pessoa que recorre à igreja não pode voltar sem uma cesta, sem uma oração, sem uma... Então, nós temos essa obrigação de sustentar. Só os da igreja? Não, há quem pedir. Claro que se isso se espalha, você deixa de ser igreja e passa a ser uma ação social, que não é a ideia aqui. Mas esse dízimo, essa oferta, essa contribuição que você faz, tem esse cunho de ajudar o necessitado. Hoje, com a questão do Pix, com a questão da internet, nós estamos transmitindo, então você pode, você que está nos ouvindo, quem sabe de São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Fortaleza, você está em outro lugar no Nordeste, não importa onde, inclusive fora do país. Você hoje pode olhar um projeto, olhar, quem sabe, a necessidade de uma igreja que tem um projeto com crianças, e dizer, olha, eu posso contribuir. Embora você seja membro de uma outra igreja, você já entrega seu dízimo lá. Você pode fazer isso tranquilamente. É claro que a gente sempre trabalha com a questão local, né? Se você faz parte da comunidade local, ajuda sua comunidade local. Mas você hoje tem essa possibilidade. E é para isso, é com isso que nós contamos. Como o professor ensinou, a alegria de receber, a alegria de reservar aquilo ali, de guardar e de entregar. Faz toda a diferença na sua vida. Entendeu? Compreendeu? Delô, muito obrigado. Obrigado a você. Por essa conversa. A gente podia ficar aqui o dia todo, né? Com certeza. Quem sabe nós vamos trazer você em outras oportunidades para tratar de outros assuntos. Eu quero trazer você para tratar de assuntos doutrinários, mas você vai ficar curioso. Eu não vou dizer qual é o assunto, não, para que você acompanhe. Se você chegou até o final desse vídeo, parabéns, muito obrigado. O assunto foi legal. A gente poderia ficar aqui, como eu disse, mais vezes. Se inscreva caso você tenha sido... esqueceu. Agora vai acabar o vídeo, você se inscreva, acione o sininho das notificações, compartilhe, né? Para que esse conteúdo, essa aula que nós tivemos aqui, possa ter acesso com outras pessoas. Eu quero que você se despeça com as suas últimas considerações a respeito disso aqui. Fique à vontade, Delô. Deus abençoe sua vida. Bem, fica aqui com essa mensagem. O dízimo é para que você aprenda a temer ao Senhor. Use esses 4 movimentos, né? Uma pedagogia amorosa, de bom senso, que pode transformar realmente a sua vida. Tendo o temor do Senhor, você vai se tornar mais sábio, vai administrar melhor os seus bens e vai provar e ver como o Senhor é bom. Amém. Próxima. Um abraço, até o próximo episódio.